Fala, meus amigos, daquele jeitão! Hoje a gente vai relembrar o desenho que provou que a Disney podia ser sombria também na televisão. Afinal, o desenho animado dos Gárgulas fascinou e transformou em fãs toda uma geração de crianças e adolescentes que acompanharam a saga do Clã Manhattan, liderados pelo imponente Golias. Então hoje a gente vai relembrar a história, descobrir por que as 3 temporadas foram tão diferentes uma das outras e ainda passear pelas histórias em quadrinhos, coleções de brinquedos inspiradíssimos, jogos de videogame pra lá de divertidos e muito mais. E tudo isso ainda recheado de curiosidades. Então, se você gosta de Gárgulas, seja bem-vindo a mais um Coleção em Ação Show. Tele, Fábio, tu tá atrasado pra escola! E com toda certeza, Os Gárgulas foi um dos desenhos animados mais incríveis lançados nos anos 90, já que chegou à televisão norte-americana em outubro de 1994, conquistando as audiências de imediato. Estátuas durante o dia, guerreiros durante a noite. Fomos traídos pelos humanos que prometemos proteger, transformados em estátuas por um feitiço que durou 1000 anos. Não é pra menos, afinal de contas o desenho contava com todo o capricho da Disney e a divisão de animações para a televisão dela. E a história, que foi criada principalmente pelo escritor Greg Weisman, mostrava que há milhares de anos criaturas chamadas de Gárgulas defendiam os grandes castelos da Europa de invasores. Só que elas só conseguiam fazer isso de noite, já que ao nascer do sol acabavam se tornando pedras e só voltavam a ter vida quando o sol ia embora. E uma pausa mais do que dramática aqui para o nosso Cultura em Ação Show. As verdadeiras Gárgulas, com as mesmo como pronome ao invés de os como rolava no desenho, ganharam esse nome adaptado de palavras antigas que significavam garganta, já que elas eram estátuas que adornavam grandes castelos e construções, mas na verdade serviam como calhas, direcionando água da chuva para longe das edificações medievais. E apesar das primeiras estátuas Gárgulas terem surgido nos tempos antigos da Grécia e Roma, foi na Idade Média que essas esculturas de pedra se tornaram populares, decorando igrejas e edifícios importantes da Europa. E como naquela época superstição fazia mais sucesso que dancinha do TikTok, era dito que as Gárgulas serviam também como protetores espirituais dos lugares onde elas estavam. Então, os grandes reis e nobres construíram as mais belas e variadas Gárgulas e contavam histórias aos súditos, dizendo que estavam protegidos contra espíritos malignos. E como na Idade Média a vida só era agitada durante o dia, lendas da época assustavam as populações locais e vilarejos, dizendo que à noite as Gárgulas ganhavam vida protegendo os bons dos maus. Obviamente, os senhores com posses, e durante o dia voltavam a ser apenas estátuas de pedra. Coleção também é cultura, diz aí. Compreenderam? Sim, professor! Então, até logo, classe! Até logo, professor Tiburcio! Bom, o caso é que o clã de Gárgulas do desenho animado, assim como as antigas lendas, protegiam os humanos de um castelo na Escócia de invasões bárbaras, conquistadores e tudo mais, sendo liderados pelo imponente Golias, até que acabam sendo traídos por alguns da galera que eles estavam protegendo. ¡No! ¡Mis hechizos! Son unos traidores! ¡Juro que los haré colgar por esto! No me insulte, princesa. Ou poderia. E aí as criaturas guerreiras acabam sendo enfeitiçadas e o feitiço diz o seguinte: elas vão ficar como pedras até que o castelo onde elas estão fique acima das nuvens. Com isso, os Gárgulas são transformados em pedras em definitivo, enquanto muitos do clã são destruídos de uma maneira bem covarde, deixando muita criança da época chocada, enquanto Golias e outros conseguem ficar longe de ataques e acabam hibernando por séculos. Isso até que 1000 anos depois, em 1994, o bilionário David Chanatos, praticamente uma mistura de Lex Luthor com Tony Stark e uma pitada de Steven Seagal, compra o velho castelo escocês com gárgulas e tudo mais e leva para o alto do seu arranha-céu particular na ilha de Manhattan, em Nova York.
Os 5 episódios iniciais dessa primeira temporada formam uma minissérie chamada O Despertar, que foi escrita pelo Michael Reeves, que foi um camarada que também deu o tom de como seria a primeira temporada dos Gárgulas. Então são nesses 5 episódios iniciais que a gente conhece o líder Golias tentando se adaptar à modernidade dos anos 90, enquanto se esforça para ajudar o resto do clã de Gárgulas, como o ancião Hudson, ex-líder do clã e fiel conselheiro do Golias, e que apesar de ser sábio e idoso, continua sendo um grande guerreiro quando o pau tora no desenho. Também temos o Brooklyn, um grande guerreiro do clã com um grande talento para ser impetuoso e curioso, como no episódio onde ele consegue uma moto incrível e se torna, mesmo que por pouco tempo, um motoqueiro rodando pelas ruas de Nova York, até que encontra várias pessoas intolerantes pelo caminho. Já o Broadway é o mais bem-humorado e esfomeado da galera de Gárgula, servindo como alívio cômico na série, apesar de também ser um dos primeiros a cair pra dentro quando o combate chama. Lexton é o menorzinho e também o gênio da turma, dando uma de Donatello pros Gárgulas, já que, por exemplo, foi o Lexton quem construiu a super motoca do Brooklyn. E como deu pra perceber, vários dos heróis curtem tanto estar nesse novo tempo, tá conhecendo Nova York, conhecendo a modernidade, que eles vão lá e catam vários pontos, vários nomes famosos e adotam para si. Então a gente ainda tem o Bronx, que é um tipo de cachorro gárgula muito simpático e que quase sempre tá ali na companhia do velho Hudson assistindo televisão, mas que também é muito valente e importante nos combates do clã. E como os 5 episódios iniciais já deixam bem claro, Xanatos na verdade não é aliado dos Gárgulas. Na real, o bilionário é obcecado em conseguir a imortalidade e trouxe as Gárgulas para Nova York para poder controlar o clã. Mas como foi impossível colocar cabresto no Golias e no resto da galera, o vilão acabou se tornando um grande inimigo dos heróis. Bom, principalmente na primeira metade da história, que vai mais ou menos até ali uns 70% da segunda temporada. E vou dizer, ele trouxe vários inimigos para o clã. Como por exemplo as gárgulas robóticas, que foram feitas à semelhança do poderoso Golias e vira e mexe evoluiu incomodando cada vez mais. E também ele ressuscitou o irmão do líder do clã, o Cold Stone, transformando o antigo aliado em um tipo de Frankenstein que é enganado e jura destruir o irmão Golias. E quem ajuda o Xanatos na maioria desses planos é a Gárgula Demona, antigo amor do Golias e que o herói achava que tinha sido destruída 1000 anos atrás. Bom, felizmente o líder do clã descobre que ela nunca foi destruída, só que infelizmente ele descobre que todo esse tempo ela ficou viva e muito viva, nutrindo muita raiva da humanidade e também dele, já que ela achava o Golias um fraco e o responsável pela queda do clã, já que ela é uma grande estrategista e conhece o clã como ninguém. Ainda bem que os heróis contam com novos aliados, sendo que o principal deles é a policial nova-iorquina Elisa Massa, sendo uma grande amiga dos Gárgulas desde o começo e também um tipo de amor platônico com o herói Golias, numa história que lembra bastante a Bela e a Fera, também quase sempre protegendo o clã de dia enquanto são pedras indefesas. Sem falta. Ótimo, talvez veja um jogo dos Giants. Giants? Será que esta cidade está pronta para vocês? Olha, vou dizer, essa turma aí realmente precisava de muita sorte para não ser destruída durante o dia, já que eles tiveram muitos, mas muitos inimigos ao longo dos 78 episódios que a série teve durante 3 temporadas. E olha, o desenho realmente trouxe todo tipo de inimigo que a gente consegue imaginar, como elfos mágicos de outras dimensões, feiticeiros de todos os tipos, lobisomens vermelhões assustadores e daí para pior. E olha, a gente também pode destacar o bando. Uma turma de selvagens, um tipo de mistura de Wolverine e do Kraven o Caçador, que deram muito trabalho para os Gárgulas durante vários episódios. Finalmente vão ter ação de verdade.
E olha, o mais interessante desse desenho, é claro, além da qualidade técnica e da qualidade das histórias, é que o desenho era bem sombrio e trazia algumas histórias com temas até bem polêmicos para a época. É como, por exemplo, quando uma personagem muito querida corre risco de vida por um disparo acidental de uma arma de fogo. Ora isso, eu vou dizer, o desenho tinha horas que chegava a dar uma assustada com a aparição do lobisomem que a gente já falou e que deu bastante trabalho pro clã numa noite de Halloween durante a segunda temporada. E quando os gárgulas ficavam irados e resolviam socar alguma coisa, hein? Olha, eu vou dizer, eles ficavam com a expressão fechadona e olhos brilhando, e que particularmente me assustava e me divertia bastante por lembrar o filme de terror italiano Demons, e aquela cena medonha onde a galera tá escondida no cinema e vem os demônios se aproximando sem ter pra onde fugir. Mas agora eu quero saber, tá curtindo esse vídeo? Tá, né? Então bora lá, deixa aquele like felpudo e compartilha. Eu vou até dar uma sugestão, quem sabe você compartilha com aquele seu amigo, com aquela sua amiga, primo ou prima, que nunca assistiu o desenho porque achava que os gárgulas eram vilões, que tal? É muito bom saber que eu tenho pelo menos uma pessoa amiga neste novo mundo. E por falar em gárgulas, enquanto a primeira temporada teve 13 episódios e explorou bastante a adaptação do clã na modernidade dos anos 90, a segunda temporada teve um total de 52 episódios que ajudaram a dar um excelente background e evoluir todos os personagens, sejam eles mocinhos ou vilões, inclusive com vários flashbacks no passado da história e também com a expansão da mitologia dos gárgulas, mostrando novos clãs e tudo mais, como era o caso do clã Maia da Guatemala, que eram muito parecidos com divindades répteis da cultura da região, também os gárgulas de Londres, trazendo aquele ar mais tradicional das lendas inglesas, e ainda gárgulas dos tempos do Japão feudal, trazendo um pouco da rica cultura dos povos asiáticos, e ainda um clã de gárgulas clones, trazendo um arco bem interessante de histórias. Aliás, vamos dizer, arcos interessantes foi o que esse desenho mais teve, principalmente a segunda temporada, que expandiu demais a história, como a gente falou, e teve muita coisa interessante só assistindo para pegar todos os detalhes. E olha, essa segunda temporada aumentou de 13 para 52 episódios, justamente por conta do sucesso absurdo que o desenho tinha conseguido lá nos Estados Unidos e por exigência da Disney e da Buena Vista, que fazia a distribuição e queria que o desenho deixasse de ser exibido somente aos sábados e passasse todos os dias da semana. When darkness falls, high above New York City, adventure reaches new heights. New action, new villains, gargoyles. Now, every Monday through Thursday, because one day just can't hold them. Today at 4:30 on WB22 Cable 10. Nessas, a equipe criativa da Jada Animation teve que ser aumentada em 4 vezes para dar conta do recado. Mas pelo visto, né, quem assistiu a segunda temporada sabe, os caras mandaram muito bem, apesar do prazo apertado. E olha, apesar da crítica e audiência da época terem amado esse desenho, como sempre, a animação não foi unânime, já que em 1999, o Bruce Timm, o pai do desenho animado Batman Animated e, claro, de todo o incrível universo que essa animação faz parte, disse que, abre aspas, era apenas um desenho idiota com toda essa porcaria de fantasia celta e que a Disney só quis se aproveitar do lado sombrio criado pelo desenho do Batman, fecha aspas. Bom, uma ponta de rancor ou verdade por parte do Bruce Timm? A resposta fica com vocês. Só pega leve, porque esse cara tem os méritos dele. Bom, e aí no final de 1996, a segunda temporada terminou com uma história de encerramento praticamente definitiva, contada ao longo de uma série de episódios finais, já que a ideia dos produtores era encerrar a série por cima e também porque o desenho no seu final já vinha sofrendo com a audiência, muito por conta da cobertura intensa do julgamento do O.J. Simpson e que praticamente parou os Estados Unidos. Como a cobertura pegava quase todo o espaço da programação e os Gárgulas agora eram um desenho diário, isso prejudicou demais o desenho. E aí quando ele voltou a passar de maneira normal, acabou pegando os Power Rangers pela frente e aí já não tinha mais a mesma força.
Quando tudo estava perdido, do nada, Frank Wells, que era o presidente da Disney, acabou falecendo e grandes mudanças aconteceram na gigante norte-americana, inclusive com o início da expansão da Disney, que tinha acabado de comprar a poderosa rede ABC e precisava desesperadamente de material para a programação de sábado da emissora. E dessa forma, uma terceira temporada com mais 3 episódios dos Gárgulas foi encomendada do nada, dessa vez ficando na responsa do estúdio Nelvana, estreando em setembro de 1996 com o nome Gargoyles, The Goliath Chronicles. Bom, aqui a gente praticamente não teve o envolvimento do Greg Weisman e da equipe dele, já que eles foram responsáveis só pelo primeiro episódio dessa terceira temporada. Depois disso, esses novos episódios, que muitos consideram uma nova série, foram de mal a pior, tanto nos roteiros quanto na animação, e com isso o público fugiu do programa e o último episódio teve a pior audiência da série lá fora. E foi assim que o ciclo dos Gárgulas se encerrou em 1997, mas não antes de deixar um grande legado para os fãs. Sendo que Os Gárgulas também ganhou uma série em quadrinhos pelas mãos da Marvel Comics e teve um total de 11 edições muito caprichadas que foram lançadas ao longo de 1995. Já entre 2006 e 2009, o Greg Weisman, em parceria com o estúdio Slave Labor Graphics, lançou uma nova série com os Gárgulas, com o que ele mesmo considera ser a verdadeira terceira temporada, já que vários roteiros escritos por ele e descartados com a saída foram usados aqui nas 12 edições lançadas. Tanto é que atualmente quem detém os direitos sobre os Gárgulas nos quadrinhos é a editora Dynamite, que desde o final de 2022 tem lançado gibis inéditos da franquia lá nos Estados Unidos, com histórias novamente escritas pelo Greg Weisman, sendo consideradas como a 4ª temporada dos Gárgulas. E além disso, a Dynamite já prometeu que vai lançar versões remasterizadas desses quadrinhos de 2006, já que é um pedido antigo dos fãs. Infelizmente, a gente nunca viu chegar aqui no Brasil esses quadrinhos dos Gárgulas. Quem sabe no futuro a Panini muda isso e traz pra gente, né? Também, infelizmente, pelo menos não de maneira oficial, a gente nunca viu aqui no Brasil os brinquedos dos Gárgulas. Pois é, lá fora o desenho teve uma coleção muito caprichada. E quem lançou a coleção lá nos Estados Unidos foi a Kenner Toys, com brinquedos que venderam bem demais entre 1995 e 1996, com vários bonequinhos dos heróis e dos vilões, obviamente com uma grande quantidade de variantes, principalmente do líder Golias, e além disso, a coleção ainda ganhou um playset, olha, do Castelo dos Gárgulas, que eu vou dizer, lindo demais, e também alguns veículos bem inspirados e muito bem feitos. When they come alive, evil can't survive. Gargoyles. Disguised as a gargoyle, the evil Xanatos swoops into attack. But mighty Goliath breaks free. Lexington fires. And heroic Brooklyn charges into battle on the Ripon Rider cycle. Get him! Xanatos is stunned. And Goliath flies in to unmask him. And you, Xanatos! When gargoyles come alive, evil can't survive. Gargoyles, Goliath, Brooklyn, Lexington, Xanatos. Other figures and vehicles each sold separately. Plus not included. E olha, de um tempo pra cá, pra quem gosta de figuras mais realistas, a NECA, sempre antenada em acertar corações nostálgicos, tem lançado uma coleção pra lá de bonita e recentemente na New York Toy Fair, a desse ano, né, ela anunciou um playset de Gárgulos que a pessoa que tiver espaço para montar esse trambolho vai praticamente conseguir trazer um pedacinho do desenho dos anos 90 para casa. E por falar em trazer um pedacinho do passado para casa, quero saber, hein? Tá chegando agora aqui no canal, já tá um tempinho aqui? Vamos lá, se inscreve aqui e badala o sininho, porque a gente vai voltar pro passado juntos 2 vezes na semana. Temos que tomar cuidado ao confiar em estranhos. E por falar em nostalgia, como é que foi a passagem dos Gárgulas aqui no Brasil? Bom, por aqui a série foi exibida primeiro pelo inesquecível canal Fox Kids, mais tarde renomeado como Jetix e mais tarde ainda Disney XD, como inclusive a gente já relembrou essa época mágica dos canais infantis em um vídeo próprio aqui no canal. Mas é claro, a maioria da galera deve lembrar quando esse desenho passou no canal do tio Silvio Santos, no SBT, numa época em que o SBT teve ali um contrato de exclusividade com a Disney. Isso foi entre 1997 e 2004. Aí depois disso, a Disney foi lá e assinou com a Globo. Há 1000 anos, valentes guerreiros dominavam o mundo, até que surgiu
estreia nesta segunda, 11 da manhã. Sendo que aí o desenho dos Gárgulas foi exibido pela própria Globo em 2011 no nosso inesquecível TV Globinho. E quem foi que dublou os Gárgulas, hein? Ó, vai ganhar um suspiro com um balão em cima se adivinhar. Bom, como era dito em todo o episódio, o desenho foi dublado pelo estúdio Double Sound e o Golias teve uma voz grandiosa e apaziguadora, tanto lá fora, sendo dublado pelo ator Keith David, quanto aqui no Brasil, quando foi dublado pelo nosso grande Maurício Berger. Ela queria que eu destruísse os humanos. Acho que vou começar por você. Pode começar. Sem mim, você ainda estaria cheio de limo. Não, Golias! Não faça isso não. Me dê uma boa razão. Já o ancião Hudson foi dublado pelo genial Domício Costa, enquanto o Brooklyn teve a voz única do Alexandre Moreno. O gênio Leston foi dublado pelo Cláudio Galvão e o simpático Broadway foi dublado pelo igualmente simpático Jorge Vasconcelos. E a talentosíssima Silvia Goiabeira dublou a novata Ângela. Já a Emília Rey foi genial e também sinistra, dublando a Demona, que teve como parceiro o Márcio Simões e o seu vilão David Chanatos. E claro, entre tantos e tantos personagens, a gente não pode esquecer a Yara Rissa, como a heroína Elisa Maza. Olha, e por falar em não esquecer, eu sei que os Gárgulas têm uma história incrível, tem muita coisa, né? Apesar desse vídeo ser grande, vai ficar muita coisa de fora, mas não dá para esquecer do jogo lançado para o Mega Drive. Esse jogo foi lançado em 95 e o joguinho de plataforma era muito bacana e chegou a ter uma versão anunciada para o Super Nintendo, mas por problemas de licenciamento acabou sendo cancelada. Aliás, esses dias mesmo a gente teve a grata notícia de que o jogo do Mega ganhou uma repaginada com o lançamento para várias plataformas do game Gargoyles Remastered. 1000 years ago, superstition and the sword ruled. It was a time of darkness. It was the age of gargoyles. Frozen in stone by a magic spell for 1000 years. Now the spell is broken, and we live again! Vamos dizer, a história dos Gárgulas é incrível, não é? E se deu vontade de assistir depois desse vídeo, a boa notícia é que as 3 temporadas estão disponíveis no Disney Plus. E para completar, recentemente, além do joguinho, foi anunciada a produção de uma série live action dos Gárgulas pro streaming da Disney. Será que isso vai dar certo? Será que não vai dar certo? Comenta aqui o que você acha a respeito disso e também comenta o que Gárgulas representou na sua vida, hein? Foi alguma coisa importante? Não foi? Teve um episódio que você gostou muito? Comenta tudo isso aqui pra gente falar mais a respeito disso. Bom, meus amigos, por enquanto era isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo incrível, né? Vamos falar a verdade, um vídeo que deu muito trabalho para fazer, mas muito satisfatório. Então, se você está chegando agora aqui no canal, aproveita também para conhecer as nossas redes sociais. Por enquanto, eu vou deixando o meu abraço e valeu! E agora o meu agradecimento todo especial para os assinantes Felpudo Gold do grupo de membros do canal. Tá esperando o que para ser membro Felpudo Gold ou Felpudo Silver você também? Pode ter certeza, vai ajudar demais a nostalgia do canal.